Alguns recadinhos da casa, a maioria de vocês já conhecem, né? 45, 50 minutos. Também podem estar acessando ali as redes sociais. E ali tem todas as informações, né, que a gente coloca sobre palestras, sobre eventos, trabalho da casa. Hoje, quarta-feira, excepcionalmente, a gente já começa mais cedo, né? A partir das 16 horas, que a gente já vai atender um atendimento interno, terapias, né? E depois da palestra, a gente tem espaço para o fundo, né? E uma pequena confraternização ali no final, tá bom? Sexta-feira é dia de Evangelho Terapia. É uma terapia em grupo, né? Encontro de pessoas. João também frequenta com a gente. É um trabalho que a gente procura acolher o ser como um todo, integral, né? A gente fala sobre o Evangelho, sobre terapia, sobre vários assuntos. Então, é um bate-papo informal, né? Bem bacana, a gente aprende coisas novas, a gente acaba tendo um posicionamento maior sobre a doutrina, né? Sobre as questões espirituais também, que aparece de uma questão ou outra. Então, de qualquer forma, é aprendizado, né? Muito interessante. Esse trabalho é aberto, se quiserem comparecer, toda sexta-feira, a partir das 19 horas. Tá? E sábado, agora, nós temos constelação familiar sistêmica. Né? Também uma reunião aberta, se quiserem conhecer, ou participar, ou assistir, serão todos bem-vindos, né? A nossa amiga Marluz, que ela é consteladora, ela está vindo fazer um trabalho voluntário para a gente aqui, nessa questão familiar, né? Quem não tem aqui, né? Família, todo mundo, graças a Deus, né? Então são as questões que pertinentes a cada um, né? Então é muito bom participar, é aprendizado também, tá bom? Hoje a gente está recebendo aqui Jorge Mascarenhas, né? Mascarenhas. Ele vai trazer o tema sobre o espiritual. Assim que a Simone fizer a leitura da abertura do vídeo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, que Jesus ampare a todos, que cada um encontre aquilo que necessita desse momento. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos, nos dê os ouvidos de ouvir nesse momento. A leitura de Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo irmão Emmanuel. E a lição de hoje é Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear, diz Jesus, Mateus 13:3. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale lembrar. Não nos fala que o semeador deve agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade, a santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço ao próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, expulsionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, alada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo
oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças, etc. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão do discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora não fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. E assim seja. Fechar nossos olhos, agradecer a Deus nosso Pai pelo dia de hoje. Vamos agradecer pela equipe espiritual da casa, pelo vídeo da nossa equipe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vamos parabenizar Jesus essa quarta-feira. Esperamos que saímos daqui, vamos estar completamente com entendimento da nossa vida, da nossa caminhada, e pôr em prática nos nossos dias. A doutrina Espírita veio para nos alertar, se de hoje, que Jesus nos ensinou a respeito dessa pergunta do nosso próximo, ensinando que nós aprendemos também. Essa é uma grande escola. A fé é uma grande escola. Nós estamos em espírito vivo, presidente eternamente, e acordo com cada um, a nossa missão. Sabemos que gratidão ao nosso Criador, a todo aquilo que atua nos planetas, nos ambientes animais, os enfermeiros, os médicos. Que Deus deu a cada ação de ensinar. Obrigado. Obrigado, Jesus. Hoje podemos aprender um pouquinho. Nosso irmão bastante. Seja obrigado pela expansão do Senhor. Alô? Boa noite a todos. Muito bom ter essa casa de luz. É sempre bom falar da doutrina
do Espírito, e hoje nós vamos falar do filho pródigo, né? O tema de hoje é o filho pródigo, acho que todos já viram esse tema no Evangelho de Lucas. E nós vamos fazer, tem várias interpretações, né? Nós vamos fazer a interpretação do espírita, mais o contexto espírita. Então, é importante a gente perceber que Jesus falava com parábolas. Essas parábolas parecem histórias assim simples, sem nenhum sentido, às vezes até meio toscas, né? Mas ela tem grandes ensinamentos, tem uma profundidade espiritual que os autores espíritas, quando se debruçam nesse tema, e tem vários autores espíritas que falam sobre parábolas, interpretam as parábolas, traz grandes ensinamentos. E cara, eu já percebi que vários autores, às vezes falando da mesma parábola, traz um ensinamento a mais, uma visão diferenciada. E essa noite, então, nós vamos tentar trazer uma interpretação da doutrina espírita baseada nessa parábola. Então, vamos para a parábola propriamente dita, está no Evangelho de Lucas, para a gente começar a ler. Quem não leu vai ficar sabendo a parábola por quê? Vou ler na íntegra, está no Evangelho de Lucas. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, foi para a gandaia, vamos dizer assim, pegou o dinheiro e torrou tudo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país. E este mandou para seus campos aguardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ao meu pai e disse-lhe: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Jornaleiros, aqui na tradução, empregados, né? Empregado do pai dele. E levantando-se, foi a teu pai. Estando ainda ele longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijamos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se, começaram a fazer a festa, aquela festança, né? Mataram o novilho. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou, foi chegando a casa, ouviu a música e a dança, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar, e sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu regozijar com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho gordo? Respondeu-lhe o pai: tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrarmos, porque o teu filho o teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32. Então, o que nós podemos perceber, né? Esse Deus. Porque quem é esse pai na parábola? É Deus, né? Podemos já fazer a tradução nova. E quem são esses filhos? Nós, toda a humanidade.
Agora, vamos ver em qual filho a gente se encaixa. Porque um dos dois nós somos. Aqui está representando, gente, psicologicamente, ou seja, o perfil psicológico de seres humanos e pessoas. Então aquele filho pegou a parte que era dele e torrou tudo. Eu fico pensando, né? Quantas vezes, como aconteceu na pandemia, né, aqui no país, né, um momento muito difícil que nós passamos no Brasil, não só o Brasil, mas a humanidade toda, e nós percebemos, né, como às vezes era só ter guardar um pouco mais, né, isso, tentar ser mais comedido na gastança. Então nós percebemos que muitas empresas faliram, é isso que aconteceu? Muitas empresas faliram, comércios faliram, a pessoa não conseguia vender mais nada porque está todo mundo em casa. E muitas vezes nós nos comportamos assim, né? Nós estamos com uma condição melhor, muitas vezes material, etc. e tal, e não pensamos muitas vezes no futuro. Gastamos, esbanjamos, não nos atentamos e podemos ter situações difíceis, como aconteceu na pandemia. Isso falando materialmente e espiritualmente. Quantas coisas acontecem conosco, né? Nós temos chance de frequentar, por exemplo, uma casa dessa, de ter o Evangelho no lar, de ter a oportunidade dessa reencarnação, de conhecer o Evangelho libertador, de conhecer a Palavra de Deus, a Palavra de Jesus, e nós simplesmente viramos as costas, ou utilizamos mal a palavra para ferir os nossos irmãos, para agredir nossos semelhantes, para converter, para escravizar as pessoas. Então, muitas vezes nós utilizamos de qualquer subterfúgio para poder ter as pessoas sob o nosso alcance, para ter as pessoas sob o nosso domínio. Então, essa questão de bens, reparte que eu vou embora, aquele filho novo, nós podemos ter como bens tudo que Deus nos dá, não só materialmente, mas espiritualmente, mas situações na nossa vida. E aconteceu isso. Então, essa parábola também é uma sequência de 3 parábolas nesse Evangelho de Lucas. Tem a parábola da ovelha perdida, acho que todos já sabem, já devem ter ouvido falar, e a parábola da dracma perdida. São semelhantes, né, com alguma mudança, mas vamos nos ater a essa parábola. Primeira coisa que nós temos que pensar: toda vez que nós analisarmos os textos evangélicos, as parábolas, nós temos que ver a tradição, vamos dizer assim, judaica. O que tinha naquela época? Porque se a gente pegar simplesmente aquele texto e tentar interpretar para a nossa sociedade agora, fazer a análise da nossa sociedade agora, não vai se encaixar. Então nós temos que ver, está falando sobre o filho próprio. Aquela sociedade, então, a tradição judaica era uma sociedade patriarcal, ou seja, o pai era que mandava naquela sociedade. Então, o pai, ele definia tudo. Inclusive, aquela comunidade, que nós podemos perceber, eram comunidades agrícolas, propriamente dito. Então, são mais ou menos assim, estourando, assim, vamos dizer assim, umas 100 famílias em determinada região, 50, 100 famílias, vários, vamos dizer assim, lugarejos, assim, né, onde tem aquela comunidade agrícola, onde, por exemplo, tinha uma festa, todo mundo se reunia, etc. e tal. Então, era uma comunidade bem unida. Uma comunidade patriarcal, ou seja, o pai tinha muita importância, ele que definia as regras, ele que definia como se processava aquela sociedade, como agia, né, as leis gerais daquela sociedade. Então nós temos que ver. Quando o filho pródigo fala para o pai: pai, estou querendo a minha parte da herança, que eu vou embora, vou dar o fora, vou cuidar da minha vida. Imagine naquela época, aquela sociedade não era inconcebível acontecer isso, gente, porque quando ele pediu a parte dele da herança, é como se ele desejasse a morte do pai. É uma coisa gravíssima. Então, como ele desejasse a morte do pai. Então, já começa o erro por aí. Né? Então, naquele momento, naquela sociedade, é por isso que Jesus, nas suas palavras, ele costuma quebrar, né? Ele costuma quebrar as regras da sociedade. Justamente para mexer com o nosso psicológico, para mexer com os nossos valores. Porque nós estamos muito arraigados em valores. Nós temos alguns valores, nós não aceitamos muitas coisas, nós não estamos abertos para mudanças, como até o próprio texto aqui demanda, né? Temos que estar abertos à mudança, temos que estar abertos ao entendimento com as pessoas. E muitas vezes nós ficamos presos a dogmas, a circunstâncias que nos aprisionam.
e nos deixa cada vez mais assim, não aberto às informações, porque quando nós estamos estudando a Bíblia, o Evangelho, tanto o Novo Testamento, nós temos que estar aberto a ver as opiniões das pessoas, a entender o que as pessoas têm para falar sobre aquele tema, o que as pessoas têm sobre aquele conhecimento. E a doutrina espírita, nós sabemos, é uma doutrina que agrega, ela nunca separa. A doutrina espírita, ela agrega as pessoas, tenta compreender, agrega a ciência, a filosofia, a religião, ela tem essa função agregadora. Então nós temos essa tendência de comparar o que aconteceu com os nossos valores. Então aquela sociedade era totalmente diferente do que nós pensamos. Era uma sociedade, então quando ele pediu a parte dele, ele como se desejasse um pai que tinha morrido. Então ele ficou em conflito, não só com o pai, mas com todo aquele vilarejo, toda aquela sociedade que o pai fazia parte, e ele também. Então, muitas vezes nós queremos, então, mudança de costume, mudança de tendência sem analisarmos. Na questão 627, Jesus fala, né? Jesus falava para aquela época, na questão 627, fala muito essa questão da sociedade, de analisar o tempo, o espaço, para poder traduzir qualquer parte do Evangelho. Então o filho cometeu uma falta grave. Então a primeira análise que nós podemos fazer. Ele rompeu. O que ele fez então? Ele rompeu com a aldeia, propriamente dito. Ele não só rompeu com o pai. Quando ele pediu os bens, ele rompeu com o pai e rompeu com toda a aldeia naquela época. Então ele fez uma falta grave. Então, ou seja, ele estava... ou seja, ele se complicou com toda aquela sociedade lá. Nós podemos perceber também que aquela sociedade tinha muita identidade com a terra. Eram agricultores, eram pastores de ovelha. Então, uma identidade muito forte com a questão da terra. Uma coisa que nós podemos perceber, quando o filho pega a parte dele, ele está cometendo o quê? Uma questão do orgulho, né? Ou seja, eu não preciso mais dessa sociedade, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer o que é do meu interesse. Então ele começa a se desviar do caminho. Isso acontece, só que veio uma fome, ele torrou tudo, gastou tudo e veio essa fome. Então, ali o que acontece? Nós vamos perceber que, analisando pela humanidade, ou seja, nós chegamos naquele momento, quando ele vai comer a lavagem dos porcos, né? Ou seja, a ração que os porcos comiam, e nem dava para ele, ele percebeu que ele chegou no fundo do poço. Nós podemos comparar. Muitas vezes nós, em determinada situação, infelizmente, temos que chegar ao fundo do poço. E às vezes nem vemos o fundo. Nós abusamos do nosso livre-arbítrio, abusamos da nossa encarnação, abusamos das leis divinas. Nós sabemos que a semeadura, como diz na doutrina espírita, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então nós cometemos muitos abusos. E se nós estamos aqui reencarnados nesse mundo que nós sabemos que é de provas e expiações, então nós já cometemos alguns abusos, todos nós. Uns mais, outros menos, mas nós cometemos alguns abusos. Então, nessa parábola, o filho pródigo tem 3 grandes problemas, né? Com o pai, com a aldeia e com o irmão mais velho. Olha que interessante, o irmão mais velho. Quando nós vamos chegar na questão do irmão mais velho, aí nós vamos ver onde a gente se encaixa. Uma coisa interessante que fala na parábola, quando o filho se aproxima, ele fala assim: eu estou passando fome aqui, eu vou lá, que os empregados do meu pai se alimentam melhor do que eu estou aqui. Então, eu não quero mais a herança, eu já gastei toda a minha herança, eu vou lá, vou pedir perdão para o meu pai, e o que ele vai fazer? Eu vou pedir para ele que ele me deixa, eu ser o empregado dele, eu ser o servo dele. E tudo bem, porque os empregados dele comem bem, não está passando fome, né? Então é isso que ele foi. Só que quando ele vai se aproximando, o que fala a parábola? A parábola fala que o pai avista ele bem de longe e sai o quê? De encontro a ele, correndo. Isso nunca ia acontecer naquela região, gente. Porque o patriarca, ele anda tranquilo, geralmente, né, uma pessoa de idade, tranquilo, sereno, com altivez, ou seja, com a responsabilidade que tem de cuidar das pessoas, né? Às vezes com um pouco de orgulho também da posição social que encontra. Então Jesus já quebra ali, fala assim, que o pai vai de encontro, quebra essa questão
da hierarquia, de um pai ficar esperando. Então, é o que acontece com Deus. Vamos dizer Deus. Deus vai ao nosso encontro, Ele sempre está ao nosso encontro. Esse Deus misericordioso, esse Deus que está falando na palavra, é um Deus de infinita bondade, é um Deus de infinita misericórdia, é um Deus que não importa o que você fez, não importa o que você errou, não importa o que você cometeu, Ele sempre vai te tratar com muito amor, Ele sempre vai te tratar com muito carinho. Como diz aqui, o pai se aproximou dele, pediu, traz uma roupa, vamos vestir com uma roupa, é isso? Sandálias, porque naquela época não tinha sandália não, grande parte dos escravos andava o quê, gente? Que nós sabemos, de pé, né? Pé descalço, né? O pé no chão, não tinha sandália. Então uma pessoa com sandália é um pouquinho de status também, tá? Colocar anel no dedo, que anel seria isso? O anel que representa a família que ele pertence. Então coloca o anel, vamos matar um novilho, vamos comemorar. Então começa aí. Esse pai então, ele quer o quê? A reconciliação. É sempre assim, gente. Como é o maior mandamento que nós sabemos que a doutrina espírita prega? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, quando a gente fala daquele Deus, não é aquele velhinho do barco, né, gente? A doutrina espírita já tirou esse Deus da mente. Quem está com esse Deus da mente é com Deus errado. Não é aquele velhinho de barba, não é aquele Deus do Antigo Testamento, aquele Senhor dos Exércitos, não é aquele Deus que castiga, que deixa um povo privilegiado, o outro morrer de fome, aquele Deus que manda exterminar uma nação todinha, não é esse Deus. Esquece esse Deus guerreiro, não é esse Deus. É um Deus de pura misericórdia, de pura reconciliação. Então, esse é o Deus da parábola. É um Deus que procura reconciliar, como fez nessa parábola. O filho mais velho chegou e viu aquela festa e reclamou. Poxa, pai, eu trabalho para você tanto tempo, te sirvo. Ou seja, já começou a cobrança, né? Olha o perfil psicológico, começou a cobrança, né? Quantos de nós fazemos as coisas assim, ó, você lembra daquela vez que eu te ajudei? Ninguém faz isso. Eu sei que na doutrina espírita ninguém faz isso, nós estamos já evoluídos. Mas de vez em quando dá uma cobradinha, né, gente? Pô, lembra aquela vez que eu te ajudei, ciclano, ou dá uma cobradinha direta, né? É o que o filho mais velho fez. Ele deu uma cobrada. Poxa, ele estava então com segundas intenções. Primeiro, que ele não reclamou quando o filho foi. Quando o filho mais novo pediu, ele não teve coragem. O que aconteceu também? Nós temos que ver esse perfil de não ter coragem de mudança. Olha o perfil psicológico do mais velho. Ele não teve capacidade de mudança. Capacidade de falar assim, poxa, eu não quero. Será que não dá para fazer uma coisa diferente do que está nessa sociedade? Será que eu não tenho outra chance de fazer outra coisa? Então, talvez ele queria fazer o que o filho mais novo fez, por exemplo. Queria pedir para partir para a terra. Não para torrar aquele meu filho que gastou tudo, né, na gandaia, mas talvez montar um outro negócio, por exemplo. Então, começou que quando o filho pediu, ele não reclamou. Disse, não, pai, por que você vai dar para ele agora? Não é assim. Ele, ou seja, o filho mais velho, né, vamos dizer assim, não tentou reconciliar, não tentou agregar. Não foi um filho agregador, entendeu? Sabe aquela pessoa que tenta colocar uns panos quentes, tentar ajeitar as coisas, tentar conversar. Como nós devemos fazer como cristãos, né, gente? Não procurar o ódio, procurar o rancor, procurar polemizar as coisas. Não, procurar sempre conciliar, sempre ajeitar as coisas, sempre procurar entender tudo. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, se o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo, como Deus está distante, como esse Deus é um Deus universal, é um Deus das galáxias, é isso? Cada vez que o James Webb navega pelo espaço, ele vai descobrindo cada vez mais galáxias, não é isso, gente? E aquele que não acredita em vida em outro planeta pode começar a acreditar, porque não tem só vida nesse planeta, os espíritos já falavam isso, a doutrina espírita já falava isso. Então imagina, bilhões e bilhões de sóis, bilhões e bilhões de galáxias. Então, esse Deus é o Deus de tudo isso, não é o Deus só da Terra. Só que esse Deus, ele deixa a lei divina, a lei que está gravada na nossa consciência. Então, se eu quero amar a Deus, olha que interessante, Jesus colocou, quando Jesus fala amar a próximo, ao mandamento, no Evangelho de Mateus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por si mesmo, ele colocou uma medida com o amor, olha que interessante. Jesus colocou a medida, ou seja,
Você quer amar Deus? Então ama o seu próximo. Faça caridade. Socorra os necessitados. Então não adianta falar, eu amo a Deus e não socorrer os necessitados. Não socorrer a minha família, não socorrer os semelhantes. Você pode ver que toda casa tem os projetos sociais, não tem? Não só a casa espírita. Muitas igrejas católicas, evangélicas, centros urbanos, candomblé. Porque o caminho é esse, gente. A gente não vai unificar as religiões, porque cada um tem sua maneira de pensar. Cada um tem o seu perfil sociológico, seu perfil histórico. Mas nós podemos fazer uma unificação religiosa, que é a unificação no amor, na compreensão, na compaixão. E é isso que fala essa parábola. Então, nessa parábola que ele começa a contar, ele conta essas três, né? Da ovelha perdida, do dracma e termina com essa aqui, do filho pródigo. Por que ele está falando essas parábolas? Vamos entender. Os publicanos, que Jesus estava almoçando, junto com os publicanos, os fariseus, os escribas, e aí o pessoal passou e viu Jesus almoçando, se alimentando, fala almoço, mas ele está se alimentando, não sei se era almoço ou janta. Está se alimentando e o pessoal falou assim, fica aí com pecadores, com publicanos e tal, reclamando. E aí Jesus chamou eles e contou essas três parábolas, terminando com essa que eu estou falando do filho próprio. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz o seguinte, fala sobre essa questão do bem, né? Se o determinismo é do bem, quem criou o mal? Olha que interessante. Se o determinismo nosso, porque o nosso determinismo é o bem. Quem impera no universo é sempre o bem. O mal é a ausência do bem. Como as trevas é a ausência da luz. Chegando a luz, as trevas vão embora. Então, o mal é a ausência do bem. E aí, o Emmanuel responde, o homem confiando mais em si mesmo que na providência divina, ou seja, o homem se distanciando de Deus. Ele acredita que ele pode fazer o papel de Deus. Olha que interessante. É isso que Emmanuel fala. O homem é confiando mais em si mesmo, que na providência divina transforma a sua fragilidade em forças contrárias a essa lei. Ou seja, quando nós queremos tomar parte de Deus, quando nós julgamos as pessoas como se fôssemos deuses, pequenos deuses, fazendo julgamento, achando que aquela pessoa não tem jeito, que aquela pessoa nunca vai se recuperar. Aquele ditado, que nós já conhecemos, palco nas cortes uma dor, etc. e tal, e nós sabemos que isso não combina com a doutrina espírita, porque nós somos espíritos imortais, ele não está preparado para se modificar agora. Mas como você sabe, como você tem essa capacidade de olhar para aquela pessoa e saber das outras encarnações dela? Não tem essa capacidade. Vai ver agora que você acha que está ruim, vai ver ela está bem melhor. Ela aprontou muito mais nas outras encarnações. Nós não sabemos disso. Então, por isso que esse Deus é o Deus da conciliação. Por quê? Primeira coisa, nós vamos saber, podemos entender assim, ninguém morre, é isso? Nós somos imortais. Se nós somos imortais, não adianta. Aquele seu inimigo, aquela pessoa que você tem alguma dificuldade, não vai sair do seu caminho, sim, porque você quer. Não adianta desejar a morte para ela, porque ela é imortal. Ela vai morrer e vai estar no plano espiritual ainda, pior ainda, desejando mal para você. Então não tem como ser. Como você modifica o inimigo, então? Só tem uma maneira de você eliminar o inimigo, pela doutrina espírita. Você sabe qual é, né? Só tem uma maneira. Transformando aquele inimigo em amigo. Não tem outra maneira, gente. Aquela pessoa que você tem dificuldade, você tem que procurar reconciliação. E nessa parábola fala da reconciliação. Ele vai de encontro ao filho mais novo, o filho pródigo, que é o esbanjador, e depois tenta a reconciliação com o mais velho. Ele fala assim, puxa, tudo que é meu é seu. Você estava comigo aqui, mas eu tinha que fazer essa parte, eu tinha que resgatar, porque ele estava perdido e nós achamos. Olha que interessante. Perdido, gente, dá várias denotações, né? Várias interpretações sobre a questão de perdido. Perdido, então, na vida dos outros, etc. Mas, será que nós, em algum momento das nossas vidas, das nossas encarnações, nós não sentimos perdido? Às vezes nós estamos com pessoas, estamos numa festa, estamos numa reunião, mas nós estamos totalmente perdidos, nós estamos isolados dentro de nós mesmos. Então, esse perdido, nós podemos fazer uma análise psicológica. Será que nós não estamos perdidos dentro de nós, dentro das nossas escolhas?
podemos perguntar o que nós estamos fazendo dessa reencarnação? Será que dessa reencarnação eu estou atingindo meus objetivos realmente que eu trilhei? Será que eu estou no caminho certo? Né? Entrar em contato com Deus, nós vamos usar o quê então para poder saber dessas questões? Através da oração, da meditação, verificar. Bom, é preciso então, como ele quebrou o elo dessa corrente, o mais novo, era preciso recompor. Quando o pai vai de encontro ao filho, nem espera ele chegar, vai de encontro e abraça e tal, o pai já começou a reconciliar, não só com o irmão mais velho, mas reconciliar com toda aquela comunidade. Olha que interessante. Porque se ele ficasse assim, ó, e o filho chegasse, se aprontou, né, desse aquele sermão, sabe? Falando, não, pelo contrário, ele abraçou, ficou feliz, comemorou, etc e tal. Então, quando ele fez aquela festa, ele já reconciliou com o filho mais velho. Olha que interessante, ele reconciliou com o filho mais velho e reconciliou com a comunidade. A comunidade não vai poder falar nada mais agora. Porque se o pai, que é o mais interessado, reconciliou, olha que interessante. Então o pai fez esse papel, né? E o que nós podemos entender então? Que ele fez essa reconciliação e o mais importante, esse Deus que revela na palavra é um Deus de extrema bondade, extrema misericórdia. Então a gente fica preocupado. Poxa, tem muitas pessoas que entram em depressão, ela tem situações diversas, ela cometeu vários erros, é o que fala da palavra, de erro, né? Falou que eles vão junto, não pode ser qualquer erro nosso, gente. Podemos fazer adaptação a qualquer erro. Ele cometeu vários erros, mas o que ele compreendeu? Que esse Deus sempre dá chance de a gente consertar as coisas. Esse Deus misericordioso e justo sempre vai dar oportunidade de a gente reparar os erros. É logicamente que a reparação, muitas vezes, ocorre de uma maneira difícil. Nós observamos no nosso dia a dia, nós que convivemos com as pessoas, nós que visitamos comunidade, nós que fazemos trabalhos nisso, os trabalhos sociais das casas espíritas. Aqui tem qual trabalho de doação de cesta básica? Aqui caravana, né? Tem cesta básica, tem, vamos falar, refeição, né? Doação também? A gente faz também doação de roupas às pessoas de rua. Isso, roupa morando de rua, comida também, né? Então, vocês que fazem esse trabalho magnífico de atender as comunidades, a gente percebe, né? Como tem pessoas em encarnações, né, gente? De expiações mesmo, em encarnações de prova muito dura, nós sabemos. Com a falta de mantimento, com a falta de moradia, com a situação, cara, de penúria que a pessoa vive, às vezes vive na rua, debaixo de ponte, de viaduto. Então, nós percebemos que são reencarnações de resgate muito intenso, tanto de expiação como resgate. E com certeza esses irmãos que são atendidos, eles vão sair mais fortalecidos espiritualmente. E perceber que esse Deus dá essa oportunidade. Pois ninguém vai morrer, nós somos imortais, só que, como diz, a semeadura é livre, porém, outra coisa que nós aprendemos na doutrina espírita, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E é impressionante, né, gente? Quando ele está semeando, ou seja, está no erro, sempre estamos sorrindo, não é isso? Qualquer tipo de erro, sempre estamos sorrindo, sempre estamos felizes. Ah, não. O que você está plantando aí? Estou plantando um monte de pé de pimenta. Aquelas pimentas, sabe? Queima mesmo aquela pimenta. Pensa numa pimenta, que eu não sei as pimentas. Uma pimenta bem forte, aquela bem ardida, pensa. Então a pessoa está sempre sorrindo. O que você está plantando? Esse monte de pimenta. Mas você vai colher? Não, só estou plantando, não vou colher. Só vou plantar, a pessoa... Mas é a ilusão nossa, né? Que achar que não vai colher. Então se você plantou, como diz, né? Plantou vento, pode colher tempestade. Se você plantou pimenta, você não vai colher uma hortaliça, não vai colher uma couve, uma alface que é gostoso, um tomatinho, você vai ter que colher pimenta. Muitas vezes você não gosta de pimenta. Então, o processo é esse, das reencarnações. Nós plantamos as coisas, estamos sempre contentes, aí depois vem um chororô, na hora de colher, nós somos assim. Por mais que ele esteja resignado, por mais que nós trabalhamos no Evangelho, como a nossa irmã disse, por mais que nós estejamos feito a evangelioterapia, não é isso? Por mais que nós estamos esforçando, sempre uma reclamada, está ruim, a situação está ruim. Imagina nós que estamos dentro da casa espírita, estamos tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho, estamos tendo a oportunidade de trocar ideia com nossos irmãos, com nossos confrades.
vivenciar a doutrina do Espírito. Imagina as pessoas que não estão tendo essa oportunidade. Então as pessoas ficam muito fragilizadas mesmo, reclamam muito mesmo, é um processo natural. Mas se nós analisarmos esse Deus de amor, esse Deus de infinita bondade, é o resgate, a oportunidade que Deus deu para voltar para casa. E essa casa? Essa casa é a nossa casa, o quê? Vamos dizer assim, é a nossa frequência espiritual. Porque nós vamos analisar uma casa. A casa podemos falar assim, retornar a casa seria retornar à igreja, por exemplo, a pessoa que está afastada de uma igreja e voltar? Pode ser, você pensa assim. Poderia ser a pessoa que está afastada do centro espírita voltar? Pode ser. Mas a doutrina espírita tem um alcance maior. Essa casa é o quê? É uma frequência espiritual. Ou seja, se eu estou plantando coisa boa, se eu estou assistindo as pessoas necessitadas, se eu estou em comunhão com Jesus, no amor, na paz, na concórdia, na harmonia, o que eu vou estar? Vou estar numa frequência espiritual do Pai, uma frequência espiritual melhor. Essa é a casa. Ou seja, a nossa casa interior. A nossa casa interior vai estar em equilíbrio, de amor, de paz, de bênção. Eu vou estar compreendendo todas as situações que eu passar na minha vida, eu vou estar compreendendo por que eu estou passando. Eu vou passar as dificuldades na minha vida com resignação, com paciência. Muitas vezes o problema da nossa vida tem CPF, número, né, gente? Tem RG, CPF. Por quê? Porque são os relacionamentos. Viver é fácil, conviver que é difícil. Viver é fácil. Então nós temos que melhorar essa questão de convivência, mas nós vamos suportar tudo isso, nós vamos passar com alegria, com paz, com amor no coração essa dificuldade. Então, e o que nós podemos falar então do filho mais velho? Só para encerrar aqui o tempo, né? Daqui a pouco eu vou encerrar. O que nós podemos ver? Então, o filho mais velho. O filho mais velho, primeiro ele não falou nada quando repartiu a herança. Ele ficou contente. Então, se o pai repartiu para os dois, ele já estava com a herança. Não estava com a herança dele, gente? Se o pai repartiu para os dois, ficou quietinho. Ele estava com a herança dele, mas não gastou nada. Porque ele estava morando com quem? Com quem ele estava morando? Com o pai. Então, quando ele reclama, pai, eu te servi tanto. Ele serviu porque era do interesse dele. Ele serviu o pai. Então, é outra questão. Ele não foi uma pessoa reconciliadora. Mostrou o egoísmo que ele teve. Ele ficou com bronca do filho, do irmão dele, né? Mas outro que é o irmão dele, não se reconciliar, não achou justo o que ele fez. E que Jesus quis mostrar com essa parada? Que não importa o que você faça, você sempre vai ter chance de reparar, sempre vai ter chance de mudar tudo aquilo. Você vai ter chance de mudar a trajetória da sua vida. Porque é difícil, né, gente? A gente começa com uma questão assim, o regime, por exemplo. Vou fazer regime. Então, assim, regime a gente começa sempre na segunda, é bom, né, gente? Sábado, domingo é ruim, né? Às vezes tem uma lasanha, um churrasco, é meio difícil, mas na segunda a gente começa firme, pega firme. Natal e Ano Novo também vamos fazer regime, né, gente? A gente começa sempre depois do Natal e Ano Novo, porque também, sabe, Natal tem uma comida gostosa, comida diferente. Então, a gente começa, firme no regime. Ele vai no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, daquela vontade, aquela comidinha, aí chega a esposa, né? Ou de repente é o marido que cozinha em casa, né? Aí aquela comidinha gostosa, você não resiste, come, aí vem a amiga, eu trouxe um doce que eu lembrei de você e tal. Aí você vê como é difícil, né? A questão assim de fazer o regime. Isso nós podemos estender para todo outro tipo de vício. Então, a pessoa fala assim, mas aquele fulano é sem vergonha, ele é viciado porque ele é sem vergonha. A pessoa não entende o que está passando no coração, na mente daquela pessoa, como aquela alma está sofrendo, porque ele começa o processo de recuperação. Nós sabemos disso, que é um processo de recuperação para qualquer tipo de substância. É um processo difícil. Tem pessoas que mas eu fui forte, eu usava isso aí e parei de usar. Você. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um sistema. Então você não pode fazer comparação de uma pessoa com outra. Então nós sabemos que tem essa dificuldade. E o que acontece? A pessoa vai, tenta uma vez não consegue, uma dificuldade, tenta outra vez não consegue. Qual é o processo que forma nela? Muitas vezes começa um processo depressivo. Olha que interessante. Ela se acha indigna, como o filho da parábola aqui. Puxa, pai, eu mereço ser seu filho, me trata como um trabalhador. Olha o que ele fala na parábola. Eu mereço ser seu filho, porque eu abusei. Eu desejei sua morte. E nós sabemos que quando ele pede a herança, é como se desejasse a morte. Porque só repartiria naquela sociedade, gente,
Os bens só repartiria depois que o pai morresse. Aí teria a repartição. Enquanto isso, não reparte nada. Mas ele pediu antes, então não se desejar a morte. Então, ou seja, ele cometeu um erro e não se achou digno. Muitas vezes acontece conosco, nós cometemos um erro e não achamos que Deus vai nos perdoar. E Deus nem fica chateado. Nós não achamos que nós temos chance de recuperar. Nós não achamos que podemos superar essa adversidade. Então nós caímos em depressão. Isso acontece, né, quando nós atendemos na desobsessão, nos tratamentos espirituais. Quantos espíritos vêm na casa, espíritas são atendidos, né, pelos médicos, nós conversamos, fazemos uma doutrinação, esses trabalhos mediúnicos. E nós vemos, né, muitos espíritos falam assim: puxa, eu não tenho mais jeito, eu estou na hoste do mal há muito tempo, há 100 anos, 200 anos, eu já cometi várias coisas, e aí nós falamos: não, Deus te ama, Jesus te ama, Jesus tem misericórdia, vem conosco, como disse Jesus, né? Vinde a mim todos vós que sofreis e encontrais sobrecarregados, é isso que Jesus disse, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei repouso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa mensagem de Jesus ecoa por todo o planeta Terra, essa mensagem de Jesus. E os espíritos do bem, os espíritos de luz, as equipes de luz, vão socorrer em todos os vales, em todos os umbrais, em todas as regiões inferiores, com essa mensagem viva de Jesus, que é o nosso governador do planeta. Quem governa o planeta é Jesus. Então, fique tranquilo, que está tudo sob controle. O que tem que acontecer, vai acontecer. Não se desespere. Porque muitas vezes o que tem que acontecer são aprendizados para nós sabermos lidar com as situações adversas. Então, encerrando, o que nós podemos aprender dessa parábola? Erramos. Temos dificuldade? Temos. Mas sempre vamos ter chance de reparar. Ficar atento ao que nós percebemos. Será que nós não estamos muitas vezes no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, se comportando com uma psicologia, né, com esse perfil, esse arquétipo do filho mais velho? Ou seja, tão relutante em aceitar as pessoas que pensam diferente da gente, aceitar as pessoas que cometeram algum erro? Será que nós estamos utilizando o perdão no nosso relacionamento? Isso é para vocês pensarem, não precisa responder não. Só para vocês pensarem, analisando. Será que nós estamos conseguindo perdoar sinceramente os nossos adversários, aquelas pessoas que estão conosco na jornada evolutiva? Será que nós estamos dando chance para as pessoas, como o nosso pai nessa parábola deu? Será que nós estamos dando chance das pessoas se erguerem? Mas se der chance para a pessoa, muitos falam assim: você dá chance, dá uma, duas, a pessoa fica sem vergonha. Você dá uma chance, dá duas, você fala para a pessoa, dá três, e a pessoa comete o mesmo erro. Né? E aí que disse Jesus? Perdoar quanto? 70 vezes 7? Então 70 vezes 7, 490, é isso, gente? Não, é lógico que é uma figura de linguagem, né? Perdoar não é 70 vezes 7, 490. Perdoar sempre. Sempre. Porque cada erro é 70 vezes 7, cada erro. Mas cada erro é diferente do outro. Então por que cada erro é diferente do outro? Porque a pessoa, cada um de nós, a cada minuto da nossa vida, a cada segundo da nossa vida, nós somos pessoas diferentes. Ou seja, nós tivemos aquisições diferentes. Nós tivemos reflexões desde quando acordamos, levantamos, fomos trabalhar, agora viemos aqui no centro. Então nós somos pessoas diferentes. Então toda vez que a gente comete um erro, o erro é diferente, porque aquela pessoa não é a mesma mais. Olha que interessante. Então, temos que trazer essas reflexões nessa parábola, verificar a questão do perdão na nossa vida, verificar o que nós podemos fazer para melhorar os nossos relacionamentos, não se comportar como um filho mais velho. Não quero saber de nada, ele teve sua chance, fez o que tinha que fazer. E ficar, muitas vezes, nós nos comportamos nessa situação, ficar na situação cômoda também. Porque ele é um arquétipo, ele denota-se uma psicologia de comodismo também. Ele ficou lá, não falou nada, o momento dele falar é quando o filho
mais velho pediu, o mais novo pediu as coisas, ele ficou quieto, sabendo que era errado, não falou nada, ficou no comodismo, só colhendo, só junto com o pai, guardou a sua herança, né, e ficou junto com o pai, convivendo com ele lá. Então nós temos que verificar se nós estamos nos comportando assim. Por exemplo, o que importa sou eu, o que importa só são meus relacionamentos, o que eu estou contribuindo na sociedade, por exemplo, o que eu estou fazendo para a minha comunidade, por exemplo. Então, essa parábola traz muitas reflexões. Eu trouxe só algumas aqui, mas traz muitas. Se vir um outro palestrante falar dessa mesma parábola, ele vai trazer talvez coisas completamente diferentes que está aqui. O que nós temos que ver é que esse Deus é um Deus de bondade, não é um Deus de vingança, não é o Deus de Moisés, é olho por olho, dente por dente, não. É um Deus de amor, que vai dar sempre chance, não importa o que você erra, não importa se você caiu, se você errou a mesma coisa 1 milhão de vezes, ele sempre vai dar chance de reparar. E nós sabemos que essa chance, muitas vezes, é reencarnações. As reencarnações. Porque a pessoa fala assim, poxa, mas aquele fulano lá, meu parente, ele desencarnou, um estado assim, sabe, não estava muito bem, etc e tal. Nós lamentamos, né? Nós conhecemos a doutrina espírita, vemos parentes, familiares, amigos, falamos assim, puxa, será que ele? Não, com certeza, gente. Ele desencarnou, pode ser uma forma de vício, pode ser que ele se desencarnou com vício, desencarnou com um problema familiar gravíssimo, mas lá no plano espiritual, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser recebido com muito amor, muito carinho, pelos mensageiros de Jesus. Só que o que acontece no plano espiritual, que nós sabemos, ele está envolvido no seu sistema de erro. Então, muitas vezes, ele não consegue ser atendido. Não que a equipe espiritual abandonou ele. Ninguém abandona ninguém. Ele está nas regiões lá, a pessoa fala assim, o espírito está dando para umbral, né? É isso? Foi para umbral, etc. Gente, o que é umbral? Nós sabemos o que é umbral, não é isso? Nós que estudamos. Umbral é uma UTI. Então, quem está mais doente vai para onde? Uma UTI. Ele não tem condições de saber nem o que fez. Eu lembro uma vez que eu fiquei internado, fui na UTI, aí eu saí da UTI, aí eu acordei e vi minha mão amarrada, as duas mãos amarradas e meus dois pés. Aí eu perguntei para a enfermeira, o que aconteceu? Minha amarrada, por que aconteceu isso? Porque você começou a debater, falar um monte de coisa, um monte de palavras sem desconexa, né? Que passei por dificuldade. Então, o que acontece na UTI? A pessoa está num sistema, gente, que não consegue nem entender o que está acontecendo com ela. Mas pode ter certeza que essa UTI está sempre bem acompanhada dos mensageiros de Jesus. Você pode ver nos livros de André Luiz, não é isso? Nosso Lar, No Mundo Maior, Obreiros da Vida Eterna, a série André Luiz, de modo geral. O que acontece? Onde é o nosso lar, gente? A gente fala assim, eu queria ir para o nosso lar. Onde é o nosso lar? O nosso lar? Não dá, gente, o nosso lar. Embora você esteja uma fortaleza, não dá. Porque ali na proximidade que ele vai recolher os espíritos ali, vai trazer, vai tratar. É uma região protegida, mas ela está bem próxima ao umbral. Certo? Então, o que nós vamos perceber? Então, tudo está sendo acompanhado. É lógico que cada um está no seu drama, requer um tratamento psicológico, uma ajuda para aquele espírito, até ele se recuperar, conseguir conversar, conseguir trabalhar os seus dramas, as suas dificuldades, o que levou ele para aquela reencarnação, onde ele falhou, aí começa todo o processo. Né? Então, nesse momento que ele é resgatado, é como se fosse um pai resgatando ele, colocando a sandália, colocando a roupa para aquele espírito, falando, não, vem conosco aqui, se Jesus de misericórdia, Deus de misericórdia, vamos ajudar, vamos tratar, etc. E tal, ele se recupera e aí se prepara para uma nova encarnação. Tá bom? Era a mensagem, não sei se eu consegui explicar direito essa parábola, porque tem várias coisas, mas o objetivo é esse, né? De deixar ao final dessa palestra uma mensagem de amor, de paz e realmente de misericórdia, principalmente. Esse Deus é um Deus de misericórdia, que sempre vai socorrer a gente nos momentos difíceis, embora muitas vezes a gente ache assim, puxa, Deus não está comigo, eu estou sozinho, parece que o fardo é pesado, etc. e tal, mas sempre vamos ter ajuda. É que às vezes nós estamos tão envolvidos num processo de dificuldade que a gente não consegue perceber a ajuda, mas que a ajuda vem. Ok? Era a mensagem dessa noite. Quero agradecer a atenção de vocês e a paciência de me escutar falando de uma placa aqui, e que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja.
mesmo, né? Então, é para nós refletir. Todos nós temos a oportunidade de crescimento. Que nosso Deus nunca nos abandona, vai dar sempre a oportunidade de uma nova reencarnação para nós resgatar nossos defeitos, né? Defeitos dos nossos comportamentos. Né? Então, preparados que estamos agora para refletir, vamos fazer nossas vibrações, o pensamento elevado a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, que toda a espiritualidade da Bíblia, que está sempre todo orientando, vamos vibrar no nosso planeta, essa escola de bênção, que estamos estagiando nesse momento, para todos os países do mundo, os países que estão em dificuldades, para todos os seus dirigentes, seus governantes, que possam ser tocados nesse instante para que nossos pensamentos possam melhorar a condução, dirigir o seu país, criando leis para beneficiar o seu próximo. Vamos lembrar do Brasil, que é a pátria do Evangelho, é um país novo, né? Estamos aqui agora também nessa passagem, plantando, crescendo, a doutrina espírita que é esclarecedora. Essa é uma oportunidade maravilhosa que nós temos. Vamos vibrar nossos espirituais, fomos, cadeias públicas, os irmãozinhos que estão passando por dificuldade, que isso possa ser resgatado nesse momento. Que essa energia chegue a cada um deles. Nossos irmãos de rua, nesse momento, nós possamos receber nossos pensamentos de apoio aos jovens, a todas as doutrinas também do mundo, das igrejas, que falam do Evangelho de Jesus, que esse ensinamento pode chegar a todos. Vou vibrar a caixinha, encarnados, nosso irmão de muitos encarnados, semanas, meses, que possa ser representado. Vou vibrar a nossa família, ajudamos. Cada um vai ter a oportunidade de buscar alcançar, se melhorar. Plantar o nosso corpo para o bem, para a frente colher também. Obrigado a nós mesmos, instante, que nós possamos melhorar cada dia. Sobre o que gratidão por nosso perdão. Se toda a equipe da turma, cada um de nós hoje, se possamos levar para casa aqui esse ensinamento de amor e bondade, e passar a nossa família, amigos, irmãos, aquele que é muito conhece. Que deixou isso. Obrigado, Pai. Jesus, obrigado por ele. Essa casa. Seja equilibrado que estão lá fora. Vamos fazer nosso exercício que fazemos toda quarta-feira. Essa luz azul, irmãos de Maria.
essa energia que vai chegando nesse instante, vai penetrando a nossa cabeça, essa energia descendo, passando a nossa garganta, chegando ao nosso respiratório, vai potencializando todas as células do músculo, as células doentes, possam se beneficiar de acordo com o nosso merecimento, a nossa evolução. Essa luta descendo do nosso estômago, óleo digestivo, alcançando esse plexus sexual. Essa luz azul vai descendo do nosso estômago e vai recuperando todas as células nesse instante. Vai seguindo, chegando aos nossos pés. Vamos imaginar que o nosso corpo está todo iluminado dessa luz azul. Pode ter oportunidade de ser eliminada das luzes do nosso corpo físico e espiritual. E as doenças chegam, eles cuidam de cada um de nós, do nosso comportamento. Vamos perceber gratidão pela vida, por tudo que se organizar, por todo o Espírito, por toda a doutrina que está aqui no Evangelho de Jesus. Muito gratidão, gratidão sempre. Assim seja, graças a Deus. Agora vamos para os passos.